Número de mortes já bem próximo, 887, bem próximo de 900 casos. Número de casos descartados são 18.346, testes realizados, 46.276. E o sistema de saúde da nossa capital, São Luís, voltou a ficar estrangulado e próximo do colapso. Dos 230 leitos, 224 estão ocupados. Existem apenas 6 livres. A taxa de ocupação é de 97,39%. Ontem foi registrada a morte de mais um profissional da saúde pela Covid-19 e que estava na linha de frente nesse combate à pandemia. Ao todo, 982 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, já foram contaminados pela doença. Desse total, 889 foram recuperados. O número de óbitos chegam a 18. E hoje pela manhã foi inaugurado mais um hospital de campanha para atuar no combate à pandemia do novo coronavírus no município de Bacabal. A preocupação é com o aumento dos casos no interior do estado, onde já tem cidade decretando o bloqueio total das atividades. Com pouco mais de 10 mil habitantes e com 231 casos confirmados da Covid-19, a cidade de Lima Campos é o primeiro município fora da ilha de São Luís a decretar um lockdown no Maranhão por uma semana. Entre as principais medidas adotadas, a partir desta quinta-feira, o comércio não essencial vai permanecer fechado. A cidade terá barreiras sanitárias, a feira livre será suspensa, ficará proibida a venda de bebidas alcoólicas e a cidade terá toque de recolher, das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Ainda falando na preocupação com a expansão da doença para o interior, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, inaugurou um hospital de campanha na cidade de Bacabal. A unidade possui 30 leitos e um ambulatório para a detecção de novos casos e deve atender pacientes de vários municípios da região. Um reforço importante no combate à pandemia. A população do Maranhão é a população que mais depende do SUS proporcionalmente em relação a todos os estados do país. Mais de 95% de nossa população, dos 7 milhões de habitantes, são dependentes do Sistema Único de Saúde. Então aqui não tem o que falar de plano de saúde. Nosso plano de saúde é o SUS. Em Bacabal já foram registrados 274 casos confirmados da doença. E em Lima Campos foram 231, como o repórter Jairo Martins falou ainda há pouco na reportagem. Bom, esse hospital de campanha de Bacabal surge em um momento em que os casos de coronavírus só crescem no Maranhão. Dos 217 municípios do estado, 210 já apresentaram algum caso da doença. E essa interiorização é uma das preocupações da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. O presidente Erlânio Xavier falou sobre esse e outros assuntos em uma entrevista para o Jornal da Guará. Eleições municipais. O momento agora é de cuidar de saúde, de cuidar do povo e não tratar de eleição. Então a FAMEM é favorável que seja feita a unificação dos mandatos. A divergência é bem pouco. Eu acho que hoje, em média de 90% dos prefeitos ou mais querem a unificação da eleição para 2022. Hoje eu tenho falado que o gestor ele não pode pensar só nele, ele tem que pensar direto na população. Então esse recurso que é gasto hoje com eleição no ano de 2020, ele pode muito bem ser investido na população, na saúde, para ajudar a combater essa pandemia que tem aí tirado vidas e vidas dos nossos amigos, da nossa população, dos nossos entes queridos. Eleições em dezembro. Eu acho que a eleição deve ficar aí para dezembro. Mas também, assim, eu acho que vai depender também do andar da pandemia. Se a coisa continuar agravando, se vidas andarem, pessoas morrendo, ser humano morrendo com a pandemia, eu acho que o próprio STF tem tempo para repensar isso aí e, quem sabe, pensar aí na unificação das eleições, que seria o mais sensato hoje para o nosso país. Interiorização da pandemia. Olha, os prefeitos estão juntos e unidos mais que nunca. Nós estamos dialogando sempre, nós temos um grupo que tem todos os prefeitos do nosso estado, trocando experiência,
trocando, conversando, dialogando. É um prefeito dando a mão a outro município. Eu vou lhe dar um exemplo da minha região. Meu município tem quase 13 mil habitantes, já tem 216 pessoas com Covid-19, estão sendo tratadas. Os municípios vizinhos, quando precisa de uma ambulância de urgência, o prefeito arruma para o outro. Quando precisa de um medicamento, a escassez é muito grande. As grandes empresas estão se aproveitando do momento, inflacionando até 1000% os medicamentos e os EPIs. Então, os prefeitos estão unidos para tratar da sua população. Quando um precisa de um auxílio, de uma ajuda, ele fala no grupo, aquele prefeito da região próxima está ali para ajudar. Apoio do governo do estado. Os prefeitos responsáveis por este caso, eles têm agido. Nós não podemos deixar de lembrar aqui do apoio que o governador Flávio Dino tem dado aos municípios também. O governador Flávio Dino tem sido esse grande parceiro dos municípios. Agora mesmo disponibilizou 4 UTIs aéreas para ter mais agilidade no transporte lá do cidadão que está lá em UTI, que está precisando chegar urgente aqui no UTI na capital. O governador Flávio Dino tem disponibilizado várias ambulâncias equipadas para também transportar as pessoas aqui para a capital. Tem aberto vários leitos de UTI nos macros regionais. Então, o governador Flávio Dino tem sido um grande parceiro. Auxílio aos municípios. A FAMEM já disponibilizou hoje quase 3 milhões de EPIs, de cestas básicas, para atender os pequenos e os médios e os municípios grandes também, que são sócios da federação. Então, nós sabemos que não é suficiente, mas também sabemos da crise. O município faz a sua parte e o governo também faz a sua parte. Então, quando junta força governo municipal com o governo do estado, aí sim a gente consegue ter mais uma eficiência em atender a população, que o que mais importa agora é a gente dar a mão e atender a população que está sofrendo, passando por um momento difícil e complicado. Tratamento contra a Covid-19. Muito amedrontadora. Eu sou um jovem de 45 anos, sou portador de diabetes, sou portador de hipertensão, e passei aqui, eu acho que uns 40, 50 dias aqui em São Luís, atendendo na FAMEM, visitando vários municípios. Fui reclamado várias vezes que eu estava andando muito no estado, mas sempre quando um prefeito amigo chamava, eu ia lá visitar o município, ver de perto os problemas com ele, para ver em que a gente poderia ajudar. E na hora que resolvi ir para a minha cidade e para a minha casa lá em Igarapé Grande, lá eu peguei o Covid-19. E não é fácil. Vamos pedir a Deus para não passar por isso. Passei 9 dias internado, tive no oxigênio, minha glicemia chegou a 520, eu era diabético, fiz uma cirurgia, estava com 4 anos que não tomava mais remédio para diabetes, e essa doença é maluca, ela em cada ser humano ela atinge de uma maneira diferente. Pontos importantes destacados pelo presidente, eu faço uma ressalva aqui ao superfaturamento no valor dos preços aí de EPIs e de medicamentos. É preciso ter uma consciência maior. A seguir, criminosos aproveitam a pandemia do novo coronavírus para aplicar golpes utilizando o pagamento do auxílio emergencial. De volta e faleceu ontem, aos 91 anos, o ex-reitor da Universidade Federal do Maranhão, José Maria Cabral Marques. Em nota, a instituição mencionou a rica trajetória de atividades acadêmicas. Cabral Marques também ocupou a cadeira número 38 da Academia Maranhense de Letras, em diversos cargos públicos e privados no Maranhão, Amazonas, Distrito Federal e Rio de Janeiro. O ex-reitor Cabral Marques recebeu ainda diversas medalhas e títulos honoríficos, tanto no Brasil quanto no exterior, em países como Estados Unidos, França, Portugal, Alemanha e México. Bom, parece mentira, mas até mesmo em meio a essa situação do novo coronavírus, existem criminosos que estão se aproveitando da situação e do desespero das pessoas para aplicarem golpes. O auxílio emergencial pago pelo governo federal tem sido alvo de muitas fraudes.
A pandemia do coronavírus fez todo mundo correr para os aplicativos que ajudam a resolver quase tudo sem sair de casa. As operações bancárias, para muita gente, só são feitas de maneira remota. Por conta da pandemia, a Caixa Econômica, por exemplo, abriu contas virtuais para atender os beneficiários do auxílio emergencial. E como as transações digitais são alvo dos golpistas de plantão, todo cuidado é necessário. Na casa de Ayrton, apenas ele e o irmão estão aptos para receber o auxílio. O cadastro dele ainda está em análise, mas o do irmão consta a informação de que 2 pessoas da casa já receberam o benefício. No CPF dele diz que 2 pessoas já estariam recebendo, sendo que ninguém ainda recebeu. Ayrton vai procurar a Caixa para saber o que aconteceu, mas não acredita que o irmão seja vítima de um golpe virtual. Ainda não passou isso pela minha cabeça. Eu acredito que seja mais assim falha no sistema deles. Lá com o pessoal da Dataprev. No dia 20 de maio, a polícia prendeu 3 homens em São Luís tentando fazer saque do auxílio emergencial. Eles tinham R$24 mil e dezenas de cartões. Os aplicativos bancários têm se tornado uma constante em nossas vidas nesses tempos de isolamento social. E isso requer uma série de cuidados para evitar que tenhamos alguma dor de cabeça na utilização desses serviços. Pedimos ao especialista em tecnologia dicas práticas para usar esses aplicativos com mais cuidado. Manter atualizado o sistema operacional e o aplicativo do seu aparelho. Evite a utilização de redes públicas para executar essas transações. Evite senhas que possam conter datas de aniversário, partes de número de identidade ou CPF, que podem ser facilmente descobertas através de uma análise do seu perfil social. Com estas orientações, simples e fáceis de usar, é possível aumentar a segurança para usar esses serviços virtuais. E a Covid-19 provocou a recessão no mercado imobiliário. O preço do aluguel está sendo reduzido. A medida é para tentar fechar algum negócio enquanto dura a pandemia. As placas que oferecem aluguel estão por toda a cidade. Os reflexos econômicos da pandemia ainda são incertos. No segmento imobiliário, o impacto da crise se torna visível no aumento de imóveis desocupados, disponíveis para locação. Em tempos de pandemia, as ofertas têm aumentado no segmento de aluguéis. Estamos vivendo um período de recessão econômica. O valor do aluguel em nova locação será substancialmente reduzido pelo mercado. A desocupação do imóvel neste momento certamente trará dificuldades para uma relocação. Talvez este seja o momento para flexibilizar valores e manter contratos. A melhor solução é aquela que procura preservar o contrato, inclusive pelos seus efeitos sociais. Sugiro que a melhor disposição é tranquilizar o locador e locatário neste momento e preservar o negócio, embora parcelado, preservando a manutenção do contrato. Olha só, pessoal, nesse momento difícil, o que mais a gente precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso, vou falar aqui da Tarifa Social Baixa Renda. É um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, o desconto chega a 100% para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então a hora de se cadastrar é agora. Para fazer isso, não precisa nem sair de casa. Você nem precisa ser o titular da conta. Se você tem o NIS, Bolsa Família ou BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br ou falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 255 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, então nem precisa se preocupar. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa social, baixa renda, é menos tarifa, é mais social. Equatorial Maranhão. No próximo bloco, a gente fala aqui do relato de jornalistas que precisam lidar todos os dias com as notícias sobre a pandemia da Covid-19. Para esta sexta-feira, a Tábua de Marés começa com a baixa mar às 5h41 da manhã, marcando 1,3 metros. Às 11h45, a pré-mar
com 5,1 metros. E às 18 horas e 23 minutos, a última baixa-mar com 1,1 metro. O isolamento social tem se mostrado a principal arma de combate para conter a pandemia do coronavírus. Por isso, a grande maioria dos serviços foram paralisados e apenas aqueles considerados essenciais continuaram. Entre esses serviços essenciais está o nosso, de jornalistas, que precisam dar a informação para a população todos os dias. E como é essa rotina? Como é ter que conviver com essas notícias relacionadas ao coronavírus estando na rua, em risco? Você vai ver na reportagem da Bianca Nogueira. Muitos serviços precisaram parar. Afinal, são as recomendações das autoridades em saúde para conter a disseminação do novo coronavírus. Os essenciais não tiveram pausa. Entre eles, o jornalismo. O desafio de informar seguiu. A pandemia e todos os efeitos se tornaram a pauta principal. Assim como os profissionais de saúde na linha de frente, tratando os doentes, os jornalistas tratam a informação e nesta luta combatem a fake news, que também faz vítimas. Eu acho que o que atrapalhou muito nesse período de pandemia foram as fake news, né? Que no início saíram bastante e aí isso atrapalhou bastante. Mas assim, essencial nesse momento é a orientação para a população, informações positivas, e as negativas também acabam sendo importantes porque alertam, né? Mostram para as pessoas o risco que é o vírus e como se proteger. As informações positivas e negativas são super importantes nesse momento. Sim, as fake news perigosas quanto o vírus foram classificadas pela Organização das Nações Unidas como mais mortais como qualquer outra desinformação. Por isso, o trabalho intenso na checagem dos fatos para levar a informação livre de ruídos, que na linguagem jornalística significa apuração para retirar detalhes e trechos distorcidos. E entre os acontecimentos históricos que entraram na rotina, o primeiro lockdown decretado no estado do Maranhão, na região metropolitana de São Luís. Nas manchetes, o número crescente de mortes. Nos textos, os recuperados, os vencedores contra a Covid-19. Ocupação dos leitos em percentuais bem altos e, do outro lado, contar que novos foram abertos. Na balança entre notícias ruins e boas, estão eles, que têm a missão de informar. A gente que trabalha com notícia, a gente tenta sempre levar ao público aquela notícia mais impactante, que traduza o dia a dia da população. Mas nesse momento de pandemia, de crise econômica, financeira, onde todos estão no mesmo barco, a gente que é jornalista, a gente sempre pensa um pouco ali depois, poxa, por que não tem uma notícia boa? E a gente faz o nosso trabalho aqui, como várias outras pessoas, vários outros profissionais desempenham, né? E a gente espera que esteja contribuindo de uma maneira geral para esse quadro todo de informação, sobretudo na comunicação. E nesse contexto bem difícil de enfrentar, há quem possa deixar de lado algumas notícias, desligar a TV, evitar abrir sites de notícias, tentar não saber tudo o que está acontecendo, dar uma pausa das informações. Mas os jornalistas, nas mais diferentes áreas de atuação, não podem se isentar. Afinal, é a missão. Você já parou para pensar como deve ser para os jornalistas ter que conviver com as notícias sobre a pandemia diariamente? Nem sempre são boas histórias para contar. A informação vem até a gente, mas a gente está fazendo aquele crivo, né? aquele cuidado de pensar, poxa, está vindo até mim, eles estão tendo a preocupação, muitos inclusive não estão fazendo só pela audiência, mas estão fazendo realmente para que você tenha cuidado, para que você esteja em segurança na sua casa, não esteja indo atrás dessas informações, para que você esteja seguro, enquanto muitos deles estão se expondo aí no dia a dia.
Então, é muito interessante a gente pensar nesse viés e pensar que se eles estão tendo todo esse trabalho de trazer informação para a gente, né? Muitos têm o trabalho do dia a dia, estão lá nas ruas fazendo reportagem, mas eles voltam para casa, às vezes para a família que está em isolamento, para a convivência com uma mãe ou com um pai aí de certa idade. Então, há uma preocupação. É importante que nesse momento a gente valorize, né, tudo que está vindo até a gente e a gente cuide para o tipo de informação que a gente transmite para os outros. É isso mesmo. A volta para casa, às vezes, ela causa um medo, porque a gente tem que compartilhar esses momentos com a nossa família. Bom, e antes de encerrar, vale destacar que esta é a primeira semana da Rádio Guará que está online no ar. Então fica ligado na programação que ainda tem bastante gente boa vindo por aí. No sábado tem William Rio Branco e o programa Nossa Terra, Nossa Gente, de meio-dia até 3 da tarde. Na sequência tem Talvani Lucato com o programa Memórias do Rádio no ar, de 3 da tarde até as 4, todos os sábados. Portanto, acesse www.portalguará.com e clique no ícone da Rádio Guará, tá bom? E assim a gente encerra a nossa edição de hoje do Jornal da Guará. Para você uma excelente noite e a gente sempre repete. Se puder, fique em casa, se proteja e proteja a sua família. Uma boa noite e até amanhã, sexta-feira.